Hoje nós vamos abordar um tema que há muito tempo chegam mensagens pedindo que falemos dele: a adoção. Vamos lá, chicotear. Nós sabemos que muitos casais, após anos de espera, por um filho pela via biológica, pela via natural, de repente se veem na situação de entrar numa fila de adoção. E o que a igreja diz disso? A gente entende que existe uma angústia aí muito grande, porque muitas pessoas vivem esse drama, né? E aí, adotar ou não adotar? Eu quero, mas meu marido não quer, né? Ou então, o marido quer, a esposa não quer. E aí, a gente até quer ter um filho, né? A gente se abriu a essa realidade, a gente está tentando, a gente usou os meios lícitos, né, da medicina para poder tentar engravidar, porque tem meios legítimos e meios ilegítimos, né? Que no famoso bebê de proveito, a fertilização in vitro, é uma prática imoral, porque o óvulo fecundado ali já é uma vida humana, já tem uma alma, e para a fertilização in vitro, você separa os embriões ali fecundados, congela alguns, fertiliza outros, e então é moralmente inaceitável pela igreja, porque manipula a vida humana como se fosse uma coisa. E não, o filho é um dom de Deus, e a via natural está aí para nos dar esse dom. Agora, algumas pessoas vivem o drama de não conseguir engravidar. Eu acho que é por isso tantas perguntas nesse sentido, Deia, por causa dessa angústia que não é fácil lidar com ela, gente. Quem tem filho, né, não consegue imaginar assim, a angústia de um casal que quer muito ter o filho, que sente a casa vazia, né, que quer preencher aquele espaço ali, quer receber esse dom e não consegue. Isso é um problema muito grande, inclusive de relacionamento entre casal. Pode dar problema de relacionamento por causa desse drama, gente. É porque a gente sabe que o bem mais precioso do matrimônio são os filhos, e realmente eles trazem um sentido ao matrimônio. À medida que os anos vão passando, os filhos não vão chegando, realmente pode surgir um desgaste no matrimônio. Essa espera, né, ela é exaustiva. Às vezes já fez vários tratamentos, investigou, correu de um médico para o outro e nada dos filhos chegarem, né? Isso realmente frustra, cansa, mas existe uma saída para estas famílias, existe uma possibilidade de viver a paternidade, de viver a maternidade, como nos orienta a igreja. É disso que o catecismo vai falar no parágrafo 2379. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos, que depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Então, o ato de adotar, ela é sim um ato de generosidade e de amor. Porque o sentido da adoção não é aquele assim, eu quero um filho para nós, para preencher o nosso casamento. Não, até os filhos biológicos não vêm nesse sentido, ou não podem vir nesse sentido. Eu quero um filho para mim, né, preencher esse vazio, para me satisfazer essa vontade de ser pai, de ser mãe. Não, o filho é um dom, sim, mas no caso da adoção eu tenho que pensar, eu quero um pai para esta criança. Eu quero proporcionar que essa criança tenha um lar, uma família, tenha um pai e uma mãe. Aí reside a beleza da adoção, porque além de completar o sentido do matrimônio, né, vivendo ali a paternidade e a maternidade, o casal preocupa-se com aquela criança que ele ainda nem conheceu, mas que se tornará o seu filho, a sua filha, né? Eu quero oferecer a esta criança um pai e uma mãe. Exatamente, isso esta é lindo. mentalidade. E isso fecunda no coração dos pais um amor imenso, né? Os pais que vivem a experiência da adoção falam isso, contam isso, principalmente os pais que já viveram a experiência de um filho biológico e depois passaram anos à espera de um segundo filho, não conseguiram, se abriram à adoção e experimentaram este amor grandioso por este segundo filho que veio pela via da adoção e que contam não diferenciar em nada o amor ao filho biológico e o amor ao filho adotivo. Isso é lindo. O casal que inverte essa mentalidade, né, que não
quer um pai e uma mãe para uma criança, mas quer um filho para o seu relacionamento, não quer um filho para mim, este casal tende a ser tão criterioso na escolha das crianças para adoção que até inviabiliza o processo, né? Que a criança tem que ser loura de olho verde, tem que ser branca, não pode ser negra, tem que ter menos de 3 anos, não pode ser filho de drogado, né? Não pode ter doença, não pode ter síndrome, não pode ter nada. Até com uma reta intenção às vezes, né? Eu não quero uma criança negra porque ela vai se sentir diferente no meio das outras. Ela vai perguntar, papai, por que você é branco e eu sou negro? E ela pode se sentir mal. Gente, a criança vai, eu tenho certeza que ela vai preferir ter um pai e uma mãe branca do que não ter pai e mãe nenhum. Então, às vezes, cuidado, eu falo com todo carinho, tá? Cuidado para você não estar pensando dessa forma, né? E usar disso como desculpa. Eu não estou acusando você, mas a gente tem que se perguntar, de fato, é isso que eu estou pensando? Eu estou pensando no bem da criança? Ou eu estou pensando na minha casa, na minha família? Eu quero uma criança para nós, não para ser um dom de si para ela. E assim, claro, completar também a família de vocês, o matrimônio de vocês. O matrimônio vai ser esse transbordar de alegria, porque o amor, ele preenche por si só. O processo de adoção, ele já é tão difícil, tão demorado, né? Ele é tão burocrático que à medida que os pais vão colocando tantas exigências, né, criam ali um perfil de criança perfeita e insistem nisso, aí atrasa ainda mais todo esse processo, porque veja, quando a gente engravida e a gente aceita receber de Deus os filhos que Ele nos quer dar, a gente não fala com Deus, ai Deus, mas olha, tem que ser uma menininha, tá bom? E olha, tem que ser muito perfeito, tem que ter olhos claros como o da minha avó. A gente não fica falando essas coisas com Deus. Deus envia como Ele quer, de acordo com aquilo que a família consegue viver, suportar, acolher. Por que na adoção eu vou ser tão criterioso, eu vou ser tão exigente para trazer para a minha vida, para a minha família, um filho? Isso realmente não convém. É sinal de uma espera egoísta, não uma espera realmente amorosa, pautada na caridade, no desejo de acolher, de amar, de cuidar, mas para favorecer os seus interesses, para mostrar uma família bonitinha, uma família perfeita. E não é desta forma que nós devemos caminhar. E tem aqueles casos também, Déia, da pessoa ficar em dúvida. Eu tenho filho biológico, eu posso adotar assim mesmo? Por que não? Agora, Déia e Tiba, eu não tenho problema nenhum, eu posso ter filho biológico, mas eu quero optar pela adoção. E nesse caso, é moral, é legal, é possível, isso é um gesto de amor? Como é que é? O que você acha, Déia? É um gesto de amor, mas a raiz desse gesto tá onde, né? O objetivo principal disso tá em quê? Por que você tá querendo se privar da gestação, né? De uma geração de filhos, já que você pode? Porque não quero passar pela gestação, não quero estragar meu corpo, eu vejo que tem tantas crianças por aí. Os motivos podem ser inúmeros, mas a gente precisa cavocar a motivação real, né? Porque se você estiver preocupada aí com vai estragar o meu corpo e eu não quero passar por uma gestação, isso é algo muito egoísta, porque gente. A pessoa, ela pode ter o filho biológico e pode adotar também. Qual que é o problema? Então por isso que a gente tem que se perguntar qual é a minha motivação de querer apenas adotar e não ter um filho biológico. E no altar, quando nós nos casamos, se você é um casal casado na igreja, você ali fez os votos de receber os filhos que Deus quiser te dar. Se você se nega a essa abertura, já que Deus te deu o dom de gerar, a graça de gerar, você é uma pessoa fértil, está em idade fértil e tudo mais, por que não? Está contrariando, está indo contra o voto que você fez com Deus. O fato é que tanta gente querendo um filho biológico, outros se fechando nele com métodos contraceptivos. Outro dia a gente vai falar aqui só sobre esses métodos, que muitos deles, sim, praticamente todos, são abortivos, né? Você tem a pílula anticoncepcional, que ela trabalha com 2 hormônios, basicamente. Mas esse assunto para outro vídeo, Bom, enfim, vamos falar sobre isso depois. Já falamos sobre vasectomia e laqueadura, você pode conferir, busca aí o vídeo, é um vídeo super claro sobre essa questão, né? Se você tem dúvida ainda, se católico
pode fazer laqueadura, vasectomia, se isso é bom para o casal, confere o nosso vídeo também. Contraceptivos são um problema, tá? Mas vamos tratar disso num outro momento. Tiba, e no caso do casal onde um tá aberto à adoção e o outro não, o que fazer? Então, isso é muito, muito comum. Nada melhor do que a conversa, a oração, né? Aos pouquinhos. Geralmente é o marido que está mais fechado. No geral, não sempre, mas no geral é assim. Então a mulher, aos poucos, vai conversando, mostrando, mostra vídeos sobre adoção, emocionais, né, assim. Isso vai ajudando também a quebrar o coração. E a oração, né? Gente, eu conheci um casal em que já há anos a esposa era aberta à adoção, o esposo não, e ela foi rezando, eles se abriram à adoção, adotaram um casal de irmãos, um menino e uma menina já na pré-adolescência, e estão fazendo uma linda experiência. Então, realmente é a oração, o que vai amolecer o coração de um cônjuge fechado a uma situação, como a da adoção, por exemplo, é a oração. Você pede aquilo que você não consegue alcançar, você não consegue às vezes convencer, Deus pode por você, lá Deus pode chegar. É isso mesmo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a gente vai levando assim a nossa vida e acreditando que a oração tem esse poder de perfurar as rochas dos corações, né? Falei bonito agora. Falou bonito. E aos casais que vivem esse drama realmente da infertilidade, vamos começar a refletir. Por que será que há tanto tempo os filhos não vêm? Às vezes Deus quer trabalhar situações na nossa vida. Um exemplo, a minha avó. A minha avó, claro, numa época de uma medicina muito precária, o médico falou, ela já estava casada há alguns anos, e o médico falou para ela: olha, dona Seroni, a senhora não vai ter filho, é melhor a senhora adotar alguém. Passou um tempo, foi encontrada uma menininha, foi abandonada num formigueiro, minha tia Fátima. Ela pegou a criança, sabiam que ela não tinha filho, que queria muito ter filho, levaram na casa dela, ela pegou para criar, naquele tempo era muito fácil adotar uma criança, e logo no ano seguinte veio o filho biológico, e vieram mais 5. Minha avó teve 6 filhos, é muito comum isso acontecer também. Isso é muito comum, né? Então, às vezes Deus quer trabalhar algumas situações dentro de nós, que a gente esteja aberto ao mover de Deus, aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos pede. Às vezes a gente se fecha tanto na nossa vontade, no nosso querer, e fecha os ouvidos àquilo que Deus nos pede. Em alguns casos, tem até relatos de mulheres que adotaram começar a ter leite, né? O leite descer e começar a amamentar aquela criança adotada. Olha, isso acontece mesmo, gente. O amor, ele move o físico inteiro, né? Ele nos move por inteiro mesmo. Mexe, libera hormônios, ocitocina, os hormônios que são capazes até mesmo da produção de leite, por exemplo, que são capazes de transformar uma mulher que não gestou por 9 meses numa mãe ali super capaz de cuidar. Às vezes os casais não adotam por causa desse medo. Será que eu vou saber cuidar? Será que quando chegar na minha casa eu vou amar? Porque uma mãe que gesta, ela tá ali 9 meses para aprender a amar aquela criança. Mas a gente sabe que o processo da adoção, ele também é uma gestação. É um tipo de gestação, porque às vezes se prolonga por meses, por anos. A gente conhece tanta gente feliz depois de ter adotado. A gente podia trazer aqui para vocês, né? Quem sabe um dia, eles moram mais longe e tal, mas assim, o relato deles é uma coisa impressionante, sabe? A alegria deles estarem em família, né? De receber um filhinho ali no braço, ou correndo já um pouquinho maior. É uma alegria que invade o casal, sabe? Por consequência, né? Não porque eu quero um filho para preencher meu coração, né? Porque para me sentir amado por ele, né? Para ser pai, para ser mãe. Não, para aquela criança receber também um pai, receber uma mãe. É este o sentido da adoção. Aí quando a gente pensa assim, a gente começa a amar de verdade, e aí os critériozinhos, ele precisa ter cabelo liso, precisa ser oriental, ele precisa ter... Então, aí vai caindo por terra tudo isso aí, e vai ficando o mais importante, que é o amor, gente, que vai sustentar a nossa família. É de fato o amor. E às vezes aquela criança que recebeu a adoção, né, ela vai ser a criança que vai ser o que vai cuidar do pai e da mãe no futuro, né? Que vai honrar o pai e a mãe, né? Isso é bonito demais a gente ver hoje, como acontece com a sua tia, né? A tia Fátima, que cresceu, que deu primos para você, né? E que está aí, uma pessoa
né, maravilhosa e fazendo a diferença e sendo filha como os outros filhos também, né? Isso é bonito e assim o amor vai crescendo. Tem até aquela música em que o Sérgio Reis canta, não sei se é dele, né? Foi meu filho querido que a esse velho amparou, e a gente chora, né? Ai, que bonito. Você pode viver isso também. É verdade. E aí está essa linda opção para que os casais vivam a paternidade e a maternidade. Tem tudo a ver com o tema. Tem tudo a ver. E você adquire ela na loja deiaitiba.com.br. Juntos pela vida. Acesse lá. Vamos conhecer a loja. O link está na descrição. Já falou, né? Tá na descrição o link. Não falei, não. Então tá na falar. descrição, pode acessar lá. Tem acesso à loja, não só essa camiseta, mas muitas outras. Isso, também acesse a nossa livraria, livraria.daitiba.com.br. O link também está na descrição, tá bom, isso aí, gente? Galerinha. Compartilhe esse vídeo, vamos espalhar aí esta like. motivação para que muitas crianças recebam esta graça de ter um lar, um pai, uma mãe, uma família. Comenta, aciona o sininho também para receber as notificações bem, do você canal. não falou daquela questão da reparação do aborto. Ah, exatamente. A adoção também ela serve como uma reparação a um mal. Por exemplo, a mãe que fez o aborto, né? A igreja recomenda. Então, adote uma criança em reparação àquele mal, né? Que é irreparável, óbvio. É uma vida que se foi, é uma vida humana. Mas como forma de reparação, de penitência, né? Você coloca o seu amor no serviço àquela criança para acolher uma vida desamparada. Também a igreja recomenda. Muito bonito isso. Isso mesmo, foi um anexo importante. Muito bem. Valeu, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.